restaurantes aí estão satisfeitos com 12%, 10% de lucro. O Manapoke não, é 20% de lucro. Uau! Porque nós temos lojas de ponta aqui em São Paulo batendo 1 milhão de vendas. E esse mesmo 1 milhão de vendas tem loja no interior de São Paulo batendo isso. Uau! Hoje nós somos 75 unidades, nenhum fechamento nessa nossa história. São 7 anos. Nunca houve nenhum fechamento. Nenhum fechamento. Uau. Restaurante não é para investidor. Concordo. Restaurante é para quem vai trabalhar. Exatamente. É para empreendedor. A gente sempre fala, o CMV é o coração do seu restaurante. Você precisa saber o seu CMV. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. E galera, hoje eu tô recebendo 2 caras aqui, vai ser um podcast diferente. Pouquíssimas vezes a gente trouxe 2 convidados e eu trouxe 2 sócios de uma marca que certamente você conhece. Se você não conhece, eu tenho certeza que você vai ficar alucinado pelo que esses caras construíram. Manapoke. Trouxe aqui o Guilherme e o Felipe, sejam muito bem-vindos. Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que começou no mesmo ano, né, a fazer nossos negócios, então finalmente aí a nossa trajetória está se encontrando. E é um prazer estar aqui, conversar com você e contar um pouquinho aí da história do Manapoke. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Desde o começo lá do restaurante a gente já te acompanhava, já pegava as dicas ali, CMV, operação, então a gente sempre te acompanhou e também aprendeu muito aí nessa trajetória com você. Prazer estar aqui. Fico muito feliz, muito honrado em ter feito parte ali, pelo menos, de um pedacinho de tudo que vocês construíram. Então, para a galera que ainda não conhece, o que é o Manapoke? Bom, o Mana é uma rede de franquias especializado em culinária havaiana. Hoje nós temos 75 lojas, se não me engano, em 15 estados do Brasil, e são 7 anos de história. Nós começamos lá em dezembro de 2018, meio que caindo de paraquedas nesse mercado de restaurante. Já entrando um pouquinho na história aí para você, eu conheci o Poke em um restaurante que eu fui numa viagem com a minha esposa no litoral de São Paulo. E naquela época estava desempregado, buscando uma oportunidade de empreender. E aí voltei com essa ideia para Campinas. O Guilherme, que é meu sócio e amigo de longa data, pensei nele imediatamente. Falei, Gui, vamos construir esse negócio juntos. É um negócio novo. Naquela época, Poke não era um prato conhecido, né? Muitos poucos restaurantes trabalhavam esse prato. E aí a gente entendeu que era uma oportunidade de negócio, nos debruçamos aí em fazer o projeto e o negócio aconteceu, né? E hoje a gente está aí firme e forte, 75 lojas e expandindo aí para mais lugares do Brasil. Cara, olha só que barato isso. Eu estava trocando uma ideia hoje pela manhã com a minha esposa, com a Fernanda, e ela adora o Mana. E ela falou assim, Marcelo, conta para eles que em todo lugar que a gente viaja e que tem o Mana, a gente faz o pedido no delivery. Então, você tá contando, eu nem sabia que tinha em 15 estados, você falou, é isso? 15 estados. Tudo isso. É incrível isso, né? O que vocês conseguiram fazer. Mas, enfim, em vários lugares que a gente esteve do treinamento presencial, a gente já fez 22 capitais do Brasil, o treinamento que a gente faz presencial, e em muitos deles a minha esposa vai comigo. E geralmente, quando ela vai comigo, ela que providencia ali o almoço, ela que providencia o jantar, e ela estava me lembrando disso hoje. Olha só que legal. Uma das coisas que mais me chama a atenção no que vocês fizeram é o modelo de negócios. Porque eu considero, quando a gente pensa em restaurante, muita gente me pergunta, Marani, na sua visão, o que faz um negócio dar certo? E claro que são muitos elementos, mas na minha visão nada substitui modelo de negócio. Se o modelo de negócio for um modelo ruim,
E aqui eu posso dar um exemplo de um modelo que as pessoas que me acompanham sabem que eu sou um grande crítico. Self-service sem balança com preço baixo. Isso, para mim, é assim, já nasce morto. Um self-service com um pedaço de carne por R$29. Cara, isso é loucura. Se você não fizer uma série de manobras, não vai dar certo. R$39, R$49 ali, enfim. Depende da estrutura de custos que vai ter ali em cada cidade, mas geralmente é um modelo que, na minha visão, é muito ruim. Vocês conseguiram montar um baita modelo. Como é que foi essa estruturação? Ô Marcelo, você falando, né, dos self-service ali, muita variedade, aquele negócio à vontade. Quando nós pensamos no cardápio, eu lembro que a gente ainda sentou para pensar no cardápio ali, papel e caneta na mão, devagar, mas a gente sempre teve a ideia de fazer um cardápio enxuto. Uhum. E você lembra antigamente o tanto de restaurantes que tinham, que era aquele cardápio que você folhava. Parecia uma bíblia. Parecia uma bíblia. Você pedia pro garçom, o cliente ficava até perdido. Sim. Mas antigamente isso era comum. Aí verdade. Chegava aquela carta de vinhos. Lembra a carta de vinho de antigamente? Uma imensidade de vinhos. O vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, aquela imensidade. Hoje, a gente já não vê mais isso. Uhum. Então, eu acho que é uma base para um negócio sustentável dentro de um restaurante, é um cardápio enxuto. Concordo, totalmente. Porque aí você vai diminuir desperdício, diminuir estoque parado, que, mas o vinho não estraga. Mas é dinheiro parado. É dinheiro parado. Para você ter ali 50, 70 rótulos de vinho, quanto custa? Verdade. Pra você ter 10 tipos de vinho, quanto custa aquilo, né? E de repente você tem 3 unidades daquele vinho. Sentou uma mesa, os caras pediram a quarta garrafa, não tem. E aí você precisa falar com o cliente que não tem. Exato, você precisa ter estoque. Sim. E aí é chato, o cliente pede um vinho ali da carta e fala, eu não tenho esse, é chato. Daí você vai ser mal avaliado ali como atendimento. Você perde o poder de barganha nas compras também, né? Quando você tem um número de itens, de SKUs ali reduzido, você tem muito mais. Exato, você compra mais, né? Você sabe ali o que sai mais, você... Vira tudo um facilitador. Vira um facilitador de mão de obra, você não precisa de pessoas especializadas ali para fazer muita coisa. Então, a gente elaborou um cardápio muito simples, com poucos SKUs, e o que realmente cai na graça da população. Então, eu acho que isso foi um ponto inicial aí que fez toda a diferença e faz a diferença até hoje. Nós temos franqueados hoje que estão em regiões diferentes, fala, pô, mas aqui funciona a cerveja de garrafa. Poxa, mas aqui funciona a sobremesa tal. Mas aqui eu tenho que colocar... Não. Coloca aquilo que a franquia já fez, já testou, já está validado, está dando certo. Né? Não é porque a região é diferente. Claro que a gente tem algumas adaptações, igual o camarão mesmo. É algo novo no cardápio, está saindo super bem. Né? A gente era resistente a colocar camarão, por tudo que tem ali por trás do camarão, fornecimento, camarão com muito gelo, desperdício. Então... Um ponto grandioso aí na história do Mana é a elaboração de como foi construído o cardápio. E assim, complementando essa resposta do Gui, né? Eu vejo que o sucesso do Mana são vários pilares, né? Além dessa parte de cardápio enxuto, nós somos enxuto em todos os nossos processos. Então, eu vejo que algumas redes de franquia erram no CAPEX, por exemplo. Já começa vendendo ali um CAPEX 800, 1 milhão, franqueado. Explica para a galera o que é o CAPEX. CAPEX é o investimento que você vai fazer na sua loja, entre no reforma, projeto, maquinário, projeto e tudo mais. É o investimento que você vai fazer no restaurante. Então, com um CAPEX muito grande, para os olhos do investidor, porque hoje muitos dos nossos franqueados, a grande maioria, não vem do ramo de restaurante. São executivos que largaram seus empregos. Profissional liberal. Vários tipos de investidores ali. Então, o cara olha muito a questão do retorno. Né? Quando que vai me pagar esse investimento que eu estou fazendo? Qual que é o tempo do payback, né? Então, a gente vende de 18 a 24. É muito bom, hein?
Nós vendemos isso. Tá? Muito bom. Na realidade, muitos, isso eu não posso cravar, mas isso é uma coisa também que a gente sempre fala para o interessado que está buscando a franquia. Conversa com os nossos franqueados, vê as dificuldades da rede, vê o investimento que foi feito, vê o tempo de retorno. Na realidade, esse retorno acontece de 8 a 12 meses. Uau! Por quê? Porque o investimento é enxuto. Nós prezamos por esse retorno do investidor. Cara, ô, Felipe, isso é absurdo, tá? Eu costumo dizer como especialista que um negócio que retorna até 24 meses é considerado um negócio muito bom. Se você tem alguns casos de investimentos que retornaram em 8, 10, 12 não meses, é regra, um absurdo. Marani, não é regra, por isso que a gente não vende dessa forma. Sim. Mas temos aí vários, diria que 50% que legal isso, aí cara. da rede retornou muito rápido. Por quê? Porque faz um investimento menor, a média de faturamento da nossa loja é muito boa. Acho que eu posso até falar aqui, a média do mês passado ficou em 380 mil por loja. Uau! E o franqueado tem uma lucratividade aí de 15, 17, 12, 17, dependendo do faturamento. Ô, Felipe, mas eu preciso fazer uma pausa aqui para um negócio importante que você falou. Eu sempre, eu hoje tenho um pouco mais de 300 clientes de consultoria, são mais de 800 restaurantes, porque vários deles têm 2, 3, 4, 10, 15 restaurantes, alguns deles. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, né, muitas vezes a gente entra no assunto replicação, e uma das coisas que eu falo tanto com quem é franqueador, quanto quem está buscando uma franquia, porque às vezes eu tenho um mentorado que fala, pô, Marani, eu vou comprar aqui por exemplo, eu tenho mentorado que já comprou unidade do Rodrigo, da Boali. E eu sempre falo isso, cara, conversa com os outros franqueados. E às vezes o que eu vejo é que tem picareta no mercado que impede o possível franqueado de conversar com os outros franqueados. Isso é loucura, que é assim... Aí já tem alguma coisa errada. Se o cara não quer passar contato de franqueado... Não faz o menor sentido, já tem que desconfiar da franquia. E pelo menos conversa com 2, 3, 4, porque às vezes a gente tem situação... possível, né? Verdade. Isso é até contra a lei, né? Porque na COF, na Circular de Oferta de Franquia, tem que constar o telefone de todos os franqueados ali. E aí a gente sempre fala, né? A gente tem uma executiva de venda que faz o primeiro contato com o lead, vende a franquia e eu brinco com isso. Eu falo, Simone vai lá, vende, chega o lead para a gente conversar, a gente desvende. Porque eu vou falar para ele, cara, você está preparado para trabalhar de final de semana? Você está preparado para largar o seu almoço de família no domingo? Às vezes você está na casa da sua sogra, você está no clube, você está numa festa de criança. Golaço. E aí o seu colaborador liga lá e fala, pô, ô Marani, faltou o salmão aqui na loja, o que eu faço? Faltou 2 pessoas aqui hoje, atestado médico. Cara, você vai ter que sair de onde você está para ir lá. Você tá preparado para enfrentar essa dificuldade? Mão de obra tá difícil hoje. Então, a gente fala todos os contras, cara. Até porque, se não fosse isso, você montava a loja própria, né, cara? Se não for para ter o cara ali que é empreendedor, para já pegar um modelo testado, um modelo que é replicável, um modelo que a gente já sabe que o mercado aceitou muito bem, já com o seu modelo de gestão, porque o que vocês vendem é o know-how, né? Então, mas porque quem vai empreender é o cara. Tem uma coisa, né, Marcelo? A parte financeira ela é muito atrativa do Manapoke. Sim. Então, ela enche os olhos ali. Mas a gente fala assim, restaurante não é para investidor. Concordo. Restaurante é para quem vai trabalhar. Exatamente. É para empreendedor. O cara que vai trabalhar. Não é para investidor. Sim. O investidor tem que investir em outra coisa ali, que ele não precisa ir lá, que ele não quer receber uma ligação de funcionário, que ele se incomoda de ter muitas pessoas, que a pessoa não vai, aquela pessoa que não tem paciência com pessoas. Restaurante não é para investidor. Aquele cara que fala, eu vou investir 700 mil e vou ter um retorno em 16, 18 meses, para mim tá ótimo. Se o CDI tá me dando 15% ao ano, o restaurante vai me dar, que seja, se for 30%, tá bom demais. Mas não é para essa pessoa, restaurante. Restaurante é para empreendedor, para operador, para trabalhador. Não funciona para investidor. Porque daí ele fala, mas eu vou deixar o gerente.
o dono tem que estar por trás. Concordo. Ele pode ter esse gerente que vai ajudar ele ali Claro. na operacionalização, Total. mas o cara tem que... Inclusive, eu me lembro de um bate-papo que eu tive com o Caíto Maia há alguns anos. Eu ia me tornar um franqueado da Chili Beans e acabou que eu cheguei ali no final e a gente só não montou a loja porque não definiu um ponto físico. Mas aprendi muito com o Caíto. Uma das coisas que ele disse foi isso. Nessa época ele tinha um pouco mais de 800 lojas e o que ele disse é... Ele é muito monstro, né? E aí o que ele disse é, olha, eu não preciso do dinheiro de vocês. Dinheiro para montar mais loja eu tenho. O que eu preciso é da sua força de trabalho, que foi muito o que você trouxe. E aí ele falou, Marcelo, o trabalho de um franqueador sério, o maior trabalho, é encontrar bons franqueados. É o cara que quer trabalhar, o cara que vai arregaçar as mangas. Exatamente. E aquele foi um dia que eu guardei isso e depois, estudando mais a fundo sobre o modelo de franchising, eu descobri que essa é uma verdade. Vocês concordam com o Caíto? Sim, com certeza. E eu acho que um diferencial da nossa rede é que nós, sócios, temos 8 lojas. Uhum. Ah, que legal isso. Faz muita Tem diferença. franqueador que pensa diferente. Por exemplo, o Caíto. Ele é um cara que não tem lojas próprias. Nós temos as lojas próprias e nós sentimos as dores dos franqueados. É verdade. Então, tudo que a gente vai lançar para a rede, seja em termos de processo, de maquinário, de ingrediente, de qualquer coisa que seja, nós testamos nas nossas lojas, nós sentimos as dores nas nossas lojas e aí depois a gente passa. E, cara, vendendo o nosso peixe aqui, né? Hoje nós somos 75 unidades, nenhum fechamento nessa nossa história. São 7 anos. Nunca houve nenhum fechamento. Nenhum fechamento. Uau. Nós tivemos até hoje 2 repasses de loja. Impressionante. Um da nossa primeira franqueada, que hoje é uma loja própria nossa e muito lucrativa, por sinal, por uma questão de perfil de trabalho do franqueado. Sim. E o segundo, a mesma coisa, um investidor que tinha fechado com um operador. O operador saiu, repassou essa loja para uma outra pessoa. Então, a gente fala com muita propriedade sobre o negócio, porque nós sofremos as dores e, cara, realmente não é fácil ter restaurante hoje em dia, né? Eu acho que a gente chega em um momento, talvez em um dos mais difíceis... Eu concordo. Para você ter restaurante. O Rodrigo, nosso sócio, ele fala muito sobre isso. Pô, você não pode reclamar de mão de obra. Mão de obra é ruim para todo mundo. Mas que tá difícil, tá difícil. E eu costumo dizer nos meus treinamentos, Felipe, que eu tenho 2 certezas na vida. Uma é que eu vou morrer, a outra é que a mão de obra só vai piorar. Isso por motivos óbvios. Com certeza. A gente não tem formação de mão de obra no Brasil. Essa é uma das coisas. E não é um problema só do Brasil, é mundial. Ano passado eu tive nos Estados Unidos e praticamente em todos os restaurantes que eu entrei tinha uma placa geralmente em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, falando estamos contratando, então é um problema mundial. E uma outra coisa que é muito agravante no Brasil e que a gente precisa observar é assim, o cara que era eventualmente seu atendente virou motoboy de aplicativo, porque ele consegue ganhar mais ali como motoboy. E aí ele não vai avaliar às vezes o risco ou qualquer coisa. E aqui também não é sobre isso, né? Ele virou motorista de aplicativo do Uber, ele virou microempreendedor individual, ele virou um monte de outras coisas que não seja trabalhar dentro de um restaurante, que antes era, por exemplo, um dos primeiros empregos muita gente. E que hoje, cada vez mais, isso tem se afastado. Então, a gente vai criar novas oportunidades, eu concordo com o Rodrigo. Quem conseguir sair na frente nisso vai conseguir se sobressair no mercado, mas é certeza que a gente vai ter dificuldade com mão de obra. A gente vem, e é papel do dono de restaurante no geral e dos franqueadores que trabalham na área de alimentação, de ir se adaptando, se atualizando e se adaptando, né? Tem que se adaptar à realidade atual. Nós estamos indo para um caminho dentro do nosso negócio de cada vez mais ter menos produção dentro da loja. Concordo. Só para também exemplificar o porquê que a gente está falando isso, majoritariamente as nossas lojas são em rua. 120 metros quadrados, 150 metros quadrados, em torno de 14, 16 funcionários por loja. 14, 16 por loja para fazer 380 mil mais ou menos de faturamento. Segunda a segunda,
das 11 às 11. Uau. No mínimo, para esse faturamento, 16 pessoas. Ainda assim é muito 18. bom. Nós estamos falando Sim. aqui de mais de 20 mil reais de faturamento por cabeça ali, mais ou Funcionário. menos. É muito bom. Exato. E como nós já estamos nas principais cidades do Brasil, a nossa dor, a nossa dificuldade hoje em expansão é achar cidades de potencial, né, para continuar crescendo. E aí, no eixo sudeste, praticamente nós estamos em todas as cidades, e aí começam a sobrar praças mais distantes, no Tocantins, Palmas, Natal e etc. E aí a gente está partindo para um modelo de shopping. Shopping é um modelo É outra ainda coisa. mais enxuto, Sim. e você tem Custo ocupacional muito alto, né? Um Exato. CTO muito alto. e você tem as dificuldades de produção dentro do shopping. Aham. Nós Concordo. ainda fazemos fritura dentro das nossas lojas de rua, por exemplo. No shopping exige uma coifa que tem uma classificação Z que o shopping precisa e custa caro. Então a gente está indo para um caminho de industrialização de alguns ingredientes que a gente serve. Então o nosso chips de batata, o nosso chips de mandioca, o nosso chips de banana, a gente já está com fornecedores entregando direto na loja. Para quê? Para você otimizar a mão de obra, otimizar tempo do colaborador que está ali e ser uma dinâmica de operação mais fácil para quem está operando ali. Então, a gente está se adaptando. Felipe, isso que você está falando é tão importante para as pessoas que estão assistindo agora no Spotify, as pessoas que estão no YouTube. Quando a gente traz isso para a sua realidade, eu trago, por exemplo, eu fui durante anos com meu pai para a Ceasa e a gente tinha os nossos fornecedores ali. Eu passava, já Guilherme passava... ia muito para a Ceasa. Guilherme, você também era o campeão da Ceasa, igual Pô, a gente que horas era. ia no Ceasa aí? 5 horas da manhã. Eu também chegava esse horário, saía de casa por volta de 4h30. Pechinchava os preços, Sim. pedia desconto, pagava Meu pai só no ficava- dinheiro, meu né? pai ficava disputando comigo quem conseguia os melhores É isso descontos mesmo. ali. A gente passava na batata e aí falava lá na batata binge, que era a que a gente gostava ali para fritura, e ali o fornecedor separava ali pra gente, separa pra gente hoje 10 sacos de batata. E aí pensa uma coisa, Felipe, realidade das pessoas, de todo mundo que tá assistindo a gente agora. Pô, comprar batata na Ceasa é muito mais barato do que comprar batata pronta. Mas pensa uma coisa, eu coloco a batata na picape que a gente tinha ali, num mini caminhãozinho que a gente tinha ali, eu levo para minha cidade, eu higienizo a batata, eu descasco a batata, eu cabrito a batata, eu pré-frito a batata. Porra, hoje eu tenho Mackenzie, Brasil, Farm, entre outras marcas que eu compro pronto. E aí você fala, pô, Marani, mas e o CMV? Eu tenho o custo primário, CMV e CMO. São as duas coisas principais que a gente tem dentro da nossa operação e que trazem ali um impacto maior. Eu tenho que entender aonde eu quero pesar mais e se eu preciso menos de mão de obra, eu tenho um problema que é menos difícil de resolver, que é o de CMV do lado de cá. Exato. CMV você consegue mexer no preço. Eu consigo mexer no preço, eu consigo mexer em estratégias de mix de produtos, eu consigo fazer outras coisas. Até os indiretos, que às vezes a gente não consegue calcular, né? O quanto ele está Verdade. gastando de energia, Óleo, né? Gás, Total. tudo, que às vezes não dá pra gente E calcular. a qualidade também, que muitas vezes, se você não quer Padrão, fazer um padrão, padrão, pô, às vezes eu quero fazer ali uma batata diferente, igual sei lá, o maluco do Henrique lá, que é um grande amigo do Pérez. Ele gosta de fazer aquela batata diferente e tal, e beleza. Se você tem algum produto que você considera diferenciação, a gente ainda pode considerar Exatamente. fazer isso ali na loja. Mas no mais, Felipe, tem que seguir o que você está falando, que é assim, o que eu consigo terceirizar, o que eu consigo trazer pronto, o que eu consigo tirar de mão de obra, porque senão dificilmente eu vou conseguir tornar a minha operação viável, né? Eu acho que o principal que você tem que olhar é a questão de qualidade do produto. Vai mexer na qualidade do produto? Puta, não vai. Dá para fazer. Vai mexer? Volta para trás. O carro-chefe do nosso negócio, né, Gui, é a qualidade do produto. A gente só cresceu e só vende o que vende porque o produto é um produto bom, é um produto fresco, existe um padrão. Então, primeira coisa que a gente vai olhar, puta, vai mexer na qualidade do produto?
cara, não vai mexer na qualidade do produto. É uma coisa que tá muito similar, ou até melhor, ou tá dando uma diferença pouca. Puta, vamos colocar. Vai mexer. Não vamos colocar. A gente está partindo também para a parte de molhos. Molhos é uma coisa que parece que não, mas demanda de uma mão de obra muito grande ali dentro das nossas lojas, no caso da nossa operação, porque são diversos tipos de molho ali. Então, a partir do momento que eu pego o molho pronto, eu também estou otimizando ali o tempo de vários colaboradores. E você falou uma coisa muito importante, questão do CMV. Junto com a qualidade do produto, você tem que olhar o quão de impacto isso vai gerar no CMV da sua loja. Porque no final das contas, cara, precisa ser lucrativo o negócio. O Mana só cresceu porque o negócio é lucrativo, os franqueados, os nossos franqueados abriram a primeira loja, abriram a segunda loja. Para você ter ideia, hoje, de 75 lojas que nós temos, sendo 67 franquias, porque 8 são lojas próprias, nós temos 34 franqueados. Tem franqueado com 5 lojas, tem franqueado com 4 lojas, tem franqueado com 2 lojas e um monte querendo. Por quê? Porque o negócio é lucrativo. Então, enfim, só dando um overview aí, algumas coisas que você precisa olhar para implantar um produto industrializado aí na operação. Eu falo uma coisa na mesma esteira que você trouxe, às vezes soa polêmico, mas em primeiro lugar não é cliente. Em primeiro lugar, o nosso negócio tem que olhar para o lucro. Porque se a gente não tiver lucro, você não vai ter cliente. Se você não conseguir fazer com que o Mana seja lucrativo, você vai dispensar os milhares de funcionários que vocês têm hoje, vocês vão matar o sonho de ser grandes empresários e empreendedores como vocês são hoje, porque o que mantém o negócio é a geração de caixa e o lucro, ponto final. E aí, com o lucro, a gente consegue investir em qualidade, equipamento, entre outras coisas. Então, a gente precisa, sim, colocar o lucro em primeiro lugar. Só que o que as pessoas, às vezes, não entendem e que soa muito pouco romântico eu vou colocar o lucro acima de qualquer coisa, que é assim, ao invés de eu botar um peixe fresco na loja, eu vou colocar uma outra qualidade olhando para o lucro primeiro? É óbvio que não, porra. É isso. Não é sobre isso que a gente está falando. Eu vou ter, sim, o produto mais incrível dentro do meu posicionamento, dentro do meu modelo de negócios, mas se ele não der lucro, eu não vou colocar, né? Por exemplo, vocês acabaram de citar há 15 minutos atrás o camarão. Muitas vezes eu não vou colocar o camarão porque talvez é uma proteína que eu não vou conseguir ou precificar, ou não vou conseguir manter a refrigeração, não vou conseguir manter a qualidade do produto, então eu prefiro não colocar. Porque o meu negócio tem que dar lucro, né? Vocês concordam com essa visão? E nós somos tão chato com qualidade, Mariane, que até os próprios franqueados às vezes brigam conosco. Então a gente tem a auditoria que vai nas lojas, cliente oculto que vai nas lojas, isso são pessoas terceirizadas, e os nossos consultores de campo que vão nas lojas. Então, assim, para fazer, e quando a gente fala de lucro, é lucro de verdade, né? Porque como a gente conhece outros restaurantes, já teve outros restaurantes, a gente sabe. Restaurantes aí estão satisfeitos com 12%, 10% de lucro. O Manapouc não, é 20% de lucro. Uau! É o que entrega 20% de lucro. Então, assim, com toda a qualidade, com tudo de melhor ali para fornecer para o cliente, é para entregar 20% de lucro. E como o Felipe falou, nada melhor do que ter as próprias lojas próprias, que são 8, para provar que isso é possível. Verdade. Então, quando um franqueado fala, poxa, mas não dá isso. Não dá, olha aqui na loja própria. Por que dá para fazer acontecer? Sim. Então, a rede, a grande maioria está nesses 20% e entregando qualidade. E um negócio legal para falar sobre lucro, pegando esse gancho, é que com o lucro que você vai conseguir crescer. Porque com o lucro você consegue investir em pessoas, consegue investir na sua equipe, que você, empresário, consegue ir saindo aos poucos da operação. Sim. Porque no começo é muito difícil sair da operação, Sim, né? A gente sim, sempre fala muito, isso, pô, cara, muito os difícil. 6 primeiros meses ali, você tá nadando para passar a arrebentação. Até você formar a equipe, ter as pessoas de confiança. E, enfim, você vai tendo lucro, você vai conseguindo pagar melhores as pessoas. E isso é um negócio legal de todo o negócio, né? O lucro não pode ficar só para você, empresário. Concordo.
para o negócio crescer, se você quiser ser próspero, você precisa promover uma ascensão social dentro do lugar que você está trabalhando. Nós temos pessoas lá de lojas próprias que estão com a gente desde o começo da nossa história. São pessoas que foram crescendo, ganhando seus lugares. Hoje, a pessoa que entrou como atendente, ela é um gerente geral, ganha um salário absurdamente bom, fora do parâmetro. Então, nós, como empresários, temos esse papel e essa missão de também reconhecer as pessoas, ir promovendo uma ascensão, e aí você, empresário, vai ficando mais livre para você sair do negócio e ir pensando em crescimento, abrir uma segunda loja, abrir uma terceira, montar um outro negócio. E é assim que vai, né? Uma das coisas que eu falo com as pessoas quando elas começam a trabalhar comigo na empresa de consultoria, hoje a gente tem um pouco mais de 50 colaboradores, é que a sua vida vai melhorar depois que você passou a trabalhar aqui, porque eu vou trabalhar junto com você para essa vida ser melhor. Quero que você ganhe mais, quero que você se torne uma pessoa mais próspera, quero que você consiga ajudar mais pessoas, quero que você ajude a sua família, Esse tem que ser um compromisso nosso mesmo, Felipe, porque as pessoas que trabalham com a gente tem a responsabilidade de liderar essas pessoas. Então, fazer com que essas pessoas possam crescer, ter novas oportunidades, é algo que, na minha visão, precisa ser um objetivo do empresário. Você estava falando sobre isso, eu tenho um líder, que é um líder comercial, que é o Matheus. Hoje, o Matheus é um dos caras mais bem pagos na nossa empresa, e o Matheus entrou como estagiário há 4, 5 anos atrás, cara. O cara entrou como estagiário ali, ganhando menos de um salário, e ele até brinca que no primeiro mês eu não paguei ele deve estar escutando aí em algum momento. E, pô, Marani, no primeiro eu achei que era um estágio não remunerado, e aí a gente fica brincando com isso. Pô, o Matheus hoje se tornou um dos caras que mais produz eventos no Brasil. A gente vai fazer uma viagem para Chicago agora, vai levar 40 empresários, o Matheus está liderando essa frente. A gente fez evento em Buenos Aires, a gente fez 22 capitais do Brasil com um moleque que era estagiário há 5 anos. Então, é o nosso dever, né? E se você não faz, outro vai fazer. E aí que o empresário reclama muito da mão de obra. Pô, tá difícil contratar. Mas você está fazendo a sua parte como empresário? Porque quando a gente tem pessoas boas que trabalham conosco, nós precisamos e devemos manter essas pessoas boas no nosso negócio. Sim. E ninguém trabalha por caridade. Todo mundo quer crescer na vida. Até porque o cara tá vendo o seu exemplo ali, que você tá crescendo financeiramente, e ele quer crescer junto. Então, se você não faz, o cara do seu lado ali vai fazer. E tá certo o cara de fazer, e o cara que trabalha com você ir trabalhar com outro cara, porque ele tá reconhecendo esse bom trabalho. Quantos, né, funcionários a gente já pegou indo almoçar, indo jantar em outros lugares e vendo que o cara faz um bom trabalho ali? Pô, você tá satisfeito aqui? Quer ir lá conversar com a gente? Então, se você não faz, tem um monte de tubarãozinho aí indo fazendo, né? É verdade isso. Gui, quais as maiores dificuldades que vocês passam lá no dia a dia? A gente já falou de mão de obra. Quais são as outras? E aqui eu quero saber compras, estoque, relação com o franqueado. Quais são os maiores desafios? O maior desafio que toda franqueadora vai enfrentar depois que ela crescer é realmente a padronização. Você conseguir padronizar os seus produtos, isso, porque nós temos, dar um exemplo, loja mais distante, Belém. É uma outra cultura do povo, são outros fornecedores. Não chegam vários fornecedores que tem aqui no estado de São Paulo, não chegam lá. Verdade. Se chega, daí é muito mais caro, um frete muito mais caro. Então, você tem que buscar um fornecimento da cidade para que aquele fornecedor que não está acostumado a entregar naquele formato, ele entregue no padrão. Então, o maior desafio é o padrão. E a gente, às vezes, esquece, né, o quão grande é o Brasil... E o poder que tem o Brasil, como as pessoas rodam, né, Brasil. A unidade de Belém, ela é num local muito estratégico. É sensacional ali o ponto, a rua que tá. E ela é bem de frente a um hotel de executivos ali.
muitas pessoas vão nesse hotel, vão almoçar ou jantar na loja, falam, poxa, eu conheço o Mana de São Paulo, vou aqui em Belém. Então, o que ele espera? Que seja a mesma coisa, né? Que ele tá comendo aqui no Brooklyn, aqui em Vila Madalena, ele quer comer igual em Belém. Então, esse é um desafio. O clima é diferente, a umidade do lugar é diferente. Como vocês trouxeram frete para chegar lá, a gente está falando de preço, é absurdo. O tempo, né? E aí você tem que pensar qual é o shelf life daquele item, daquele SKU, né? Então, a gente tem vários desafios. Porque o que você está falando é tão legal, Gui, que o Brasil é um país continental, né? A gente tem uma absurda dificuldade com frete, porque a gente, de forma majoritária, a gente trabalha com frete de caminhões ainda, a gente não tem uma malha viária que seja uma malha legal, e aí a gente tem alguns itens que precisam viajar de avião para chegar lá, e aí quando a gente vai entender o valor disso, o valor acaba se tornando quase que inviável para o cliente, para a gente manter ali uma padronização até de precificação para não fugir demais do que você pratica em São Paulo. Então, baita desafio. É um outro país, né? Praticamente. Você pega um voo para Belém, você leva 3 horas e meia. Você pega um voo aqui para Buenos Aires, você leva 1h30. É verdade isso, cara. Então, o principal desafio, né? A gente fala assim, quem quer realmente crescer como franqueadora tem que pensar em algo replicável para todos os estados, pelo menos do seu país, né? Antes de falar da gente ir para fora. Então, isso é imprescindível para uma franquia ser sustentável no tamanho que ela já está, como, por exemplo, o Manapoke, né? Concordo. Em que momento que vocês entenderam que dava para replicar? Cara, assim... Desde a primeira loja, onde nós caímos de paraquedas montando o negócio... A primeira foi em Campinas, né? A primeira foi em Campinas e foi uma doideira. Assim, a gente não desenhou o negócio como deveria desenhar. Não tinha... Hoje a gente tem processador de alimentos que corta as coisas, tem fritadeira. Pô, na época não tinha processador, não tinha fritadeira, não tinha ar-condicionado. Cara, era uma doideira. A gente não tinha dinheiro para fazer o negócio. A gente fez... Ó, para você ter noção, a gente montou a primeira loja no Cambuí com 120 mil reais. Uau! Com 120 mil reais. E começou o primeiro mês faturando 100 mil reais. Caramba, a loja do Cambuí se pagou em 6 meses, 7 meses. Rápido. Daí a gente começou a colocar os maquinários de acordo com o dinheiro que ia entrando. A gente foi chutando a bola e foi correndo atrás. Chutando a bola e correndo atrás. Eu não interrompi aquela hora, mas eu vou me permitir discordar de vocês. Eu não acho que o principal motivo que o Mana conseguiu tanto sucesso foi pela qualidade. A qualidade foi o número 2. O primeiro foi o modelo de negócios. Vocês foram geniais nesse modelo. Veja que no primeiro mês, vocês faturaram mais de 100 mil reais. Por mais que não tenha sido absurdamente planejado, eu quero reconhecer vocês, porque vocês conseguiram achar um modelo que realmente o mercado absorveu muito rápido e que vocês conseguiram fazer dar certo muito rápido. Sabe o que é, Marcelo? Até te interromper. Cara, é o esforço que vence o talento. Porque a gente se esforçou muito no começo pro negócio dar certo. Mas tem muita gente que se esforça e não consegue, entende isso? Mas... Acho que vocês foram visionários. O Guilherme tem muito mérito nisso. Eu lembro das primeiras reuniões que a gente fez, ele já falava sobre isso. Porque ele tem restaurante, a família tem restaurante, um restaurante super tradicional em Campinas. E ele falava ali... Qual o nome? Faz o jabá aí, cara. Strogonoff. Tá bom, então já tá aí, ó, Strogonoff. Pra você que é de Campinas e região, ir lá no outro restaurante da família do Gui. E aí, cara, ele já falava assim, Lipe, não vamos trabalhar com um copo de vidro, vamos trabalhar com descartável, porque você evita lavar a louça, o funcionário sair da operação, ir pra lá. Então, muito do modelo de negócio do Mana hoje, não vamos ter garçom na mesa, vamos fazer o cliente. Cara... Isso aí veio dele, das dores que ele tinha já no outro restaurante. E a gente adaptou ali para o nosso negócio e foi adaptando e melhorando com o passar do tempo. Mas voltando na pergunta que você fez, né? Então,
nós tivemos um sucesso monstruoso na primeira loja que nós não esperávamos. E aí entendemos que tinha oportunidade de uma segunda loja. Então, partimos para a segunda loja, validamos esse modelo de negócio que até então foi improvisado, a gente validou já melhor na segunda unidade. E aí começaram a vir sinais que poderia ser escalável. Além dos resultados serem absurdamente bons desde o início, muitos clientes já perguntavam: pô, vocês são uma franquia? Ah, eu gostaria de abrir na minha cidade. Pô, que negócio legal. E aí, pô, a gente foi entendendo que poderia ser escalável. E aí procuramos uma empresa que nos ajudou na formatação. Entrou um investidor junto, que é o nosso sócio hoje, né? Ajudou ali no começo. Ah, ele entrou depois, então. Ele entrou depois. Começaram vocês dois. O Gustavo entrou a partir da segunda loja, ele já estava. Legal. E, cara, e aí a gente foi aprendendo no meio do caminho, porque, pô, a gente era dono de restaurante. Tava ali no meio da operação, no tiroteio, vai... Depois gostaria também de falar o benefício da sociedade, que isso ajudou muito a gente também a escalar o negócio. E aí a gente, enfim, naquele tiroteio, a gente se depara, pô, agora nós somos franqueadores. O que a gente tem que fazer como franqueador? Puta, você tem que dar treinamento, você tem que fazer visita de campo para acompanhar o padrão. Você precisa pegar na mão do franqueado para fazer a implantação da loja. Cara, é outro rolê. Então, por isso que eu falo para você, na nossa vida, na nossa história, sempre a gente dava um chutinho e corria atrás, ia aprendendo. Mas nós sempre tivemos a proatividade de fazer, cara. Nunca... E isso é legal na nossa sociedade. Um dos fatores de sucesso do Mana, a sociedade dos meninos ali. Nós somos em 3 que nos conversamos muito bem. Como é que vocês se dividem como sócios? Todo mundo faz a mesma coisa? O Guilherme é mais parte operacional, eu olho mais para a parte estratégica, marketing, setores administrativos, e o Gustavo financeiro. A gente se divide assim. É bem dividido. Esse é um golaço. Esse é um golaço. Mas os 3 participam de quase tudo nas decisões. E talvez esse seja um dos grandes fatores de sucesso. Mas eu tenho certeza que para entrar na parte operacional e trazer ali uma ideia, um insight, ou até interferir mesmo, você deve sempre consultar o Guilherme, né? Pô, Gui, o que Guilherme você acha faz disso? O Guilherme traz as ideias... Na parte operacional, o Guilherme traz as ideias, eu palpito. Na parte de marketing, consultoria, às vezes todos palpitam. É importante a gente ter essa gama de opiniões. Eu concordo. E a gente parece que não, mas a gente se diverge pra caramba. E às vezes saem uns estralos. Mas isso é importante, Inclusive, ontem à noite saiu um estralo meu com o Gui. Como é que foi o estralo? Conta aí o estralo. É um caso à parte, mas saem uns estralos entre nós. Mas a gente tem um discernimento, e isso é uma coisa que foi combinado desde o começo, de que eu quero o melhor do negócio, o Guilherme quer o melhor para o negócio, mas nem sempre a gente vai pensar igual. Então, se você está falando algo diferente do que eu estou falando, você está pensando no mesmo objetivo que eu. E aí vai da nossa maturidade de se respeitar, de entender, de aceitar, de pedir desculpa, de voltar atrás. Porque, cara, a sociedade é igual um casamento, né? É verdade. É um casamento. O Guilherme vai casar agora. E eu vou falar pra Ana, você tá roubando meu marido, cara. E é isso mesmo. Pô, eu e o Guilherme, cara, no começo do negócio, acho que nos primeiros 2 anos, acho que a gente se falou todo dia. Todo dia, por mensagem, alguma coisa. Todo dia. Hoje a gente tem dia que nos fala. Ele foi viajar agora, eu até senti um pouco de falta da mensagem dele. Verdades do Mana Poke só contadas aqui no Dono de Restaurante. Mas, cara, esse negócio da sociedade é legal porque não deixa a gente procrastinar. Vamos fazer tal coisa? Se ele não faz, eu cobro dele fazer. Se eu não faço, ele me cobra de fazer. E a gente faz. E a gente anda. Felipe, porque quantos restaurantes você já viu fechar, não dar certo, que era um sucesso por causa de sociedade? Eu já vi muitos. Eu fiz outro dia um vídeo falando sobre isso. Sociedade está sempre entre os top 5, top 7 motivos pelo qual um restaurante quebra. Você fala assim, cara, cadê aquele restaurante? Era
sensacional, potência, fechou. Pô, mas fechou porque os sócios brigaram. Certeza disso. Tem uma coisa que vocês fizeram muito assertiva na minha visão, né? Quando eu vou fazer esse tipo de análise com as pessoas que trabalham comigo em consultoria, o sócio precisa ter habilidades complementares. Exato. Não adianta eu ter 2 aviões em marketing e não ter um cara bom em gestão financeira ali. Então, é claro que você pode contratar um colaborador, um funcionário para assumir aquela pasta, mas o que a gente precisa, na minha visão, são habilidades complementares para que o marketing e a parte estratégica fique com você, o Gui te respeite nisso, ele pode opinar numa porrada de coisa. Não, e opina mas a palavra final tem que ser sua, que é assim, porra, aqui, beleza, vou considerar as coisas que você trouxe e a gente vai tocar dessa forma. Porque senão acaba virando briga, confusão, divergir de pensamento é legal. Inclusive, tem uma passagem bíblica que eu adoro, que é na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu preciso escutar as outras pessoas. Por isso, a gente tem hoje um programa de mastermind com 42 empresários. Obrigatoriamente, o cara tem que faturar mais de 1 milhão por mês para entrar nisso. Alguns faturam 5, 6, 8, 10 milhões por mês. Mas os caras escutam uns aos outros ali, ó, para entender assim, cara, o que você está fazendo aí de diferente? O que você está fazendo de legal? O que você está fazendo, humana? Para quê? Para eu entender se tem algum parafusinho que eu posso apertar para eu fazer alguma coisa aqui muito melhor. Onde mais você aprende é conversando com pessoas. Não é isso? Mais pessoas você conversa, mais você aprende. E existe muita sabedoria entre vocês, sócios, porque você tem um repertório diferente do seu, que é diferente do Gustavo, e essa complementariedade é o que traz ali uma solidez no negócio de vocês. Achei genial isso. E você tem que lidar você tem que lidar com a sociedade como se fosse um casamento, cara. É praticamente seu cônjuge ali. E tem que haver um respeito, uma admiração também pelo sócio, igual você tem pelo seu cônjuge, e precisa haver uma admiração. E, cara, uma coisa que você aprende é ser humilde, de reconhecer os erros, pedir desculpa, voltar atrás e aceitar que a sua opinião ou que a sua decisão não é a melhor para aquele momento. O grande fator de sucesso nosso é essa comunicação que a gente tem, essa divergência de opiniões, porque, cara, na maioria das vezes, não sei se na maioria das vezes, mas em muitas vezes você não tá certo naquela visão que você tá tendo. E aí você tem um outro olhar ali que pensa de uma forma diferente, pô, você para pensar, puta, faz mais sentido aqui. Ou essa ideia que ele tá me trazendo complementa a minha e a gente chega num outro caminho junto. Então, cara, precisa... Importante. Essa parte de opiniões aí, de caminhos, é essencial para o negócio ir para frente. Eu super concordo. E eu quero saber um pouquinho de como é que vocês fazem com tecnologia, antes da gente falar um pouco sobre essa operacionalização, essa parte mais burocrática ali, inclusive operacional mesmo do restaurante. Eu quero falar com você que está assistindo esse podcast que eu me tornei embaixador da Take It, uma solução que vai te ajudar no seu restaurante para que você tenha uma gestão financeira muito facilitada. A Take It hoje consegue gerar um DRE em alguns poucos segundos ali, com o input dos dados que você fez ali para facilitar a sua vida e não fazer com que você tenha que perder muito tempo ali com uma das coisas que para o dono de restaurante é difícil. Uma outra coisa que me chama muita atenção na Take It é o programa de fidelização que eles têm. Inclusive, para franqueadores como o Guilherme, o Felipe e o Gustavo, eles têm o Multilojas, que também ajuda demais a consolidar as informações e fazer com que a sua vida como dono de restaurante seja facilitada. E o pessoal da Take It me autorizou a fazer uma promoção que não tem em nenhum outro lugar a não ser nesse podcast. Você vai poder ter o plano trimestral, experimentar a Take It ali com 50% de desconto. Então deve ter um QR Code em algum lugar aí. Se você não achar o QR Code e estiver no Spotify agora, corre lá no meu Instagram, @donosderestaurantes. Manda lá, Marani, eu vi aqui sobre a Take It e quero experimentar o sistema de PDV, o sistema de frente de loja e de retaguarda da Take It, que eu vou te mandar esse cupom de desconto. Como é que vocês trabalham com
tecnologia lá no Mana? Tem alguma coisa especial? Tem IA? O que vocês fazem lá Cara, de não diferente? tem, e o jabá foi bom aí. Foi bom? Vou querer experimentar isso aí. Olha aí! Porque não deixa de ser uma dor, cara. Nossa e de toda a rede. Nós somos até um pouco arcaicos nessa parte, que a gente gosta da planilhinha de Excel. Porque a nossa planilhinha de Excel ali, que a gente usa como modelo para toda a rede... Mas ela é necessária também, a planilha é necessária. mas ela te mostra o que você precisa ver. Que em algumas ferramentas, por mais que sejam super otimizadas e tal, não mostra do jeito que o dono de restaurante precisa ver. Concordo. Então, eu quero ver essa solução da Take It. Fechado. Vou te apresentar hoje, vou te mandar o telefone dele, o Miguel, que é o CEO. O cara foi garçom. O cara foi garçom por vários anos, então ele sofreu as mesmas dores que a gente sofreu e ele resolveu criar esse PDV. Hoje são mais de 2.000 unidades, inclusive alguns franqueadores. E uma coisa muito legal, ele acabou de receber um aporte agora de 15 milhões de reais para fazer com que a solução dele possa crescer e evoluir. Como eles se tornaram pessoas muito próximas a gente, eu acredito demais na solução, eu acabei me tornando embaixador dessa solução e hoje eu vou apresentar para vocês. Muito legal. E a gente percebe, né, e vê que essa é uma grande dor do dono de restaurante, porque ele precisa estar fazendo a gestão da operação, cuidando de toda a equipe, cuidando de padrão, de qualidade, de atendimento, de marketing, mas se deixar o financeiro de lado, vira uma bola de neve totalmente. Ali, ele perde a visão e o entendimento se aonde que a loja está indo bem, aonde pode melhorar e que precisa melhorar. A gente sempre fala, o CMV é o coração do seu restaurante. Você precisa saber o seu CMV. E aí, dentro do CMV, você tem os grupos de itens... vou traduzir para o nosso caso, para ficar mais fácil de explicar. Né? Então, primeiro, CMV é custo de mercadoria vendida. Sobre o poke que a gente está vendendo lá na ponta, por R$50, qual é o preço de custo dele? Certo? Esse é o CMV. Dentro do meu CMV, dentro do meu custo de produto, eu tenho peixes, eu tenho hortifruti, eu tenho alimentos secos, eu tenho... shimeji, enfim, eu tenho grupos de subitens que formam o meu CMV. Para o dono de hamburgueria, né? É a carne, o hambúrguer, o queijo, o pão e tudo mais. Você precisa ter esses percentuais e parâmetros claros para você. Porque se o seu CMV sobe, aonde que ele subiu? Aonde que está pegando? É o salmão que eu estou pagando mais caro? É no hortifruti que eu estou pagando mais caro? E aí, vai outro ponto. Pô, seu CMV subiu. O que pode estar acontecendo que o CMV subiu? Pô, você pode estar tendo um desvio no seu caixa. Ali. A receita não está entrando, por isso que o seu CMV aumentou. Você pode estar tendo a sua equipe comendo ali alguns produtos, né? O Doritos, o levando cream cheese para casa, enfim. Você pode estar... O fornecedor que você faz a compra subiu na nota fiscal, você nem viu, pagou lá no DDA do banco. Então, se você não tem claro esses grupos de itens dentro do seu CMV, você não enxerga aonde você está pecando, onde você tem que melhorar, você onde não você tem que corrige otimizar. Você não corrige. Você fica levando e não corrige o que daria para ser corrigido rapidamente, né? Sem dúvida. Um dos maiores problemas é que a grande maioria dos donos de restaurantes não conhecem ou não controlam o CMV. Então, a gente ainda está, talvez, 2, 3 passos anteriores a isso, porque se ele não controla, né, o que não se mede, não se controla. Então, esse foi um ponto de atenção, inclusive uma aula aqui com o Felipe e com o Guilherme de custo da mercadoria vendida, que é um dos top 3 indicadores de qualquer negócio de alimentação. Ou ele só chega e fala, subiu. Aí ele fala pro funcionário, pô, o CMV o mês passado eu deu 38, absurdo, tem que ser 35. Aí o funcionário falou, cara, mas que eu faço? Que eu tô errando? Aonde? O que tá errado? Né? Não sei, subiu. Pô, não, mas aonde? Pode ser nas proteínas, pode ser
em desperdício de hortifruti, Verdade. muita coisa estragou. Precisa saber o que, O né? produto tá saindo fora do padrão, tá colocando mais carne no hambúrguer do que deveria, Exato. tá saindo mais pesado. Pra galera da pizza, né? Eu sempre trabalhei com pizza a vida toda. A gente pensa que depois que eu aprendi a trabalhar com CMV, porque óbvio que no início eu não sabia, 2011, 12, 13, 14, sabia nada disso, na verdade. E foi da minha necessidade de ter buscado uma escola para dono de restaurante e nunca ter achado que eu acabei me tornando treinador, eu acabei me tornando especialista nesse assunto. Foi da minha necessidade. Porque pensa uma coisa, Felipe, na maioria das pizzarias ainda funciona assim. O pizzaiolo vai fazer aquela pizza, ele pega, por exemplo, a calabresa, ele coloca uma mão de calabresa e vai espalhando ali na pizza. Entrou um Mas cara com quantos uma mão gramas tem? maior, Exato. ferrou. Nas minhas aulas eu falo que eu tenho a Aninha, que é uma menina de 1,60 m, e tem o João, de 1,90 m. Os dois colocam uma mão de calabresa. Mas peraí, tem alguma pizza que vai sair mais recheada e outra menos recheada, isso né? acontece, né? Deve acontecer pra caramba. Cara, claro que sim. E não só isso. Às vezes eu faço uma pergunta que parece óbvia, mas não é. Que é assim, o cream cheese que a gente tem na loja, você corta mais para perto do biquinho ou mais para trás? Na verdade, depende do seu padrão. E aí é um ideal produto caro, vai fazer diferença. O ideal é que você tenha uma medida para cortar Medidor. e corte sempre no mesmo lugar. E Exato. ainda assim, por exemplo, na pizza, quantas voltas você dá ali? São 2? Porque se o pizzaiolo, se um dá 2 e o outro dá 4, seu CMV vai variar pra caramba. Então, são várias coisas que a gente precisa... E aí você vê, né? Às vezes nós somos bem incisivos nisso, até pro franqueado. Que nós temos na montagem do poke, pesa-se a proteína, mas não dá para pesar todos os insumos, senão o poke vai demorar muito claro pro que cliente sim, para claro que sair. sim. E tem algumas coisas que vai com molho junto, mas nós temos as cumbuquinhas. Aí o franqueado... São medidores, né? São os medidores. O franqueado fala, não, mas, cara, é muito chato pegar isso aqui, atrapalha a operação. Mas se você não usar, você não vai ter padrão. Tem a justificativa, e nem exato. controle, né? Senão, mas é uma concha. Mas é uma concha do quê? Né? Tem um medidor de 100 gramas, tem um medidor de 120 gramas. O exato tem que ser. É verdade. E realmente é o que faz diferença entre o lucro e a falta de lucro dentro de um negócio. Pessoal, para a gente encerrar, que a gente já está aqui caminhando para o final, o papo tá bom demais. Esse podcast podia durar 2 horas aí, que seria legal demais. Quais são os planos futuros para o Mana? Contem para a gente o que vocês esperam de... Hoje a gente tem uma realidade de 75 lojas. Já tá bom, tá legal, a gente vai parar por aqui, a gente vai... continuar com o desafio de manter essas lojas, a gente vai crescer mais, o que vocês estão olhando? Qual é o futuro do Mana para vocês? Bom, hoje a gente tem essa realidade de 75 lojas, nós temos em torno de 16 a 18 lojas para abrir esse ano. Uau! Como te falei, cada vez mais está ficando difícil vender lojas devido à distância que a gente vem enfrentando nesse nosso modelo de negócio. Então, a gente está partindo para um modelo de shopping, né? Um modelo mais enxuto e testando um modelo de dark kitchen também, tá? Ano passado, nós tivemos a entrada do pessoal da Boali, né? Hoje como investidores, né? Como investidores, como grandes parceiros. A gente admira e gosta muito do Rodrigo, do Vitor, do Nando, de todo o pessoal lá. O Rodrigo é um grande mentor e conselheiro para nós. Já podemos fazer um novo podcast depois só para falar de M&A, hein? Vamos fazer, cara, vamos fazer. E ele vem nos ajudando nessa parte de modelo de negócio de shopping, porque não sei se você tem experiência com isso, Marani, mas shopping é um outro trem difícil, porque a gente precisa que o franqueado tenha rentabilidade e rentabilidade ao longo do tempo. Não adianta ele ter uma rentabilidade num curto espaço de tempo, o primeiro ano, e chegar lá no 5º ano que ele tem lá de contrato com o shopping e, tá apertado, tá esganado.
Então, o Rodrigo Isso é legal, porque quando a gente pensa em shopping, você tem várias coisas para analisar. Por exemplo, no início é mais fácil ter resultado, porque às vezes você tem um allowance, às vezes você faz uma boa negociação ali com o shopping. Nem conhecia essa palavra allowance. Daí o Rodrigo falou, vocês têm que pedir allowance. Pô, o que é essa porra, allowance? Sim, então tem vários... Por isso que ele entrou no negócio, né? Para ajudar vocês a crescer. Ele tem essa experiência, né? Então... alguns pontos, por exemplo, ele já travou. Falou, cara, você tá louco, não entra nisso, é muito caro. Daqui 5 anos esse negócio vai estar um absurdo, o shopping vai te espremer. Então, a gente está partindo para esse modelo de shopping também, sempre com muito cuidado, muita calma, porque o que importa é o franqueado ter lucro na ponta. Cara, é assim que o nosso negócio cresceu, com o franqueado tendo lucro na ponta, pagando royalties em dia, a gente crescendo e, cara, tá bom para todo mundo. Negócio para ser bom, precisa ser bom para você e precisa ser bom para mim. Se for bom só pro meu lado, uma hora o negócio não vai rolar. E, cara, a gente tá querendo também botar o pezinho lá fora, né? A Boali tem já loja na Flórida, tem lojas na Europa e a gente tá namorando esse caminho. Namorando esse caminho. A gente acredita muito no produto, na marca, no negócio. Eu acho que, pô, a gente conseguiu criar um negócio. E além do negócio, a comida, ela entrou pro dia a dia, cara. O poke, ele é uma comida de dia a dia hoje do brasileiro. A gente tem muita gente que come toda semana, come 2 vezes na semana, é saudável, é gostoso, é um momento de descontração quando ele tá no restaurante, ouvindo música de surf, vendo canal off na TV, sabe? Um negócio legal, um negócio descontraído. Entrou, a gente tá inserindo na cultura. Então, a gente gosta muito, cara. Eu como poke até hoje, Guilherme come poke até hoje, a minha esposa come poke pra caceta. Agora ela tá grávida, não pode comer de salmão, mas ela come de frango. Então, assim, cara, a gente acredita muito. Tem muito caldo para espremer. A gente ainda vai... A gente espera atingir 140, 150 lojas aí. Sabe que eu ia dizer isso? Que assim... Eu não tive a oportunidade de fazer uma análise do negócio de vocês, mas eu acredito que desenhando alguns outros modelos, vocês chegam a mais de 300 lojas no Brasil. Esse é o feeling que eu tenho olhando de longe. Então, vocês têm um baita trabalho. Tem mais uma outra oportunidade no negócio que a gente vai buscar, que dá para buscar, que é aumentar o faturamento médio da rede. Porque nós temos lojas de ponta aqui em São Paulo batendo 1 milhão de vendas. E esse mesmo 1 milhão de vendas, tem loja no interior de São Paulo batendo isso. Uau! Então, tem capacidade. Se uma loja aqui de São Paulo bate 1 milhão de vendas, outra loja aqui em São Paulo também bate 1 milhão de vendas. Tem que pegar esse exemplo do que essa loja faz. As boas práticas, lógico. Que bate 1 milhão de vendas, o que o interior bate lá 1 milhão de vendas. E dá para aumentar. Hoje, nossa média, como o Felipe falou, é 380 mil. É uma média boa. Muito boa. Mas não é uma média que nós estamos confortáveis. É uma média que a gente quer subir e vai subir, porque é capaz. E isso a gente precisa ser um trabalho conjunto nosso, franqueadora junto com o franqueado. Que o franqueado tem que enxergar essas outras lojas no topo do ranking, faturando 800, 900 e 1 milhão e querer ir buscar isso. Porque é capaz e não está distante. Planos grandes pela frente, vida longa aí para o Mana Poke. Eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Parabéns, para mim foi uma honra receber vocês aqui. E deixem o Instagram de vocês ou do Mana para o pessoal acompanhar aí o que vocês fazem no dia a dia. Fala o arroba aí pra galera. Prazer é nosso, prazer te conhecer aí pessoalmente. Só te via lá nos stories, lá no Instagram. Pô, legal pra caramba, você é um cara muito legal. Acompanha a gente lá no mana.poke. O meu pessoal, puta, nem sei, cara, acho que é Lipia Moreno. Mas Moreno. Eu prometo que eu vou começar a mexer mais no meu Instagram, porque no nosso time de marketing lá, você tem que expor a sua rotina, tem que falar. Então... Tem mesmo, e você fala tão bem, falou aqui tão bem, e, enfim, as pessoas têm que te conhecer mais. Fala, Gui, o seu. Prazer estar aqui, também te acompanho aí faz bastante tempo, desde o comecinho do Mana. Esses dias eu apresentei para minha esposa, a gente viu até uma novidade junto, então vira e meia a gente troca ideia. Eu mandei pro Felipe uma novidade que você mandou de um sushi saindo da caixa. Que legal, cara. Puta tendência legal aquilo lá, né? Da pessoa sair comendo sushi, então parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. O meu Instagram é Gui K. Gian, com J.
E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.